Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre o BTLG11 fundo de tijolo do segmento de logística do BTG. A gente vai falar do relatório do mês de dezembro, que para mim isso aqui é fake news, na realidade isso aqui é o relatório de novembro, porque trata dos dividendos que foram pagos no mês de dezembro também. Mas antes a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Eu vou tentar dar uma corrida aqui, pessoal, porque esse relatório é muito extenso, tem muita coisa para falar e se eu falar tudo que eu deveria poderia falar, esse vídeo sairia muito longo, e quanto mais longo, menos gente fica até o final, então é bom eu correr. Então vamos lá, o dividend yield distribuído nos últimos 12 meses é de 9,7%, o que seria um dividend yield ok para fundo de tijolo nesse segmento de logística, é nessa faixa mesmo. Só que tem um detalhe, o P sobre VP dele atualmente encontra-se em 0,91, ou seja, o fundo está com 9% de desconto, e fazendo aquele ajuste que eu gosto de fazer sempre, o dividend yield cai de 9,7% para 8,9% ao ano, o que eu considero um dividend yield ainda ok. É o normal, não tem nada demais. O fundo distribuiu novamente, está feito um reloginho nos últimos meses, pagando sempre 78 centavos, todo mês, 78 centavos e assim por diante. E esses 78 centavos no mês de dezembro correspondeu a um yield de 0,85% do mês, o que é um yield novamente ok, nada de extraordinário. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que é que eu acho em relação ao rendimento que vai ser pago agora no mês de janeiro. Eu vou já dar minha opinião sobre essa questão, porque eu acho que ele vai pagar um dividendo extraordinário no caso, até porque ele está com um bom dinheiro em caixa, como a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo. Entrando aqui nos destaques do fundo, o fundo atualmente está com um valor de mercado de 4 bilhões 108 milhões, isso mesmo que você ouviu, 4 bilhões 108 milhões, salvo engano é o segundo maior fundo de logística da nossa bolsa, só perde para o HGLG, mas está bem perto já, está bem perto. Se o HGLG não se cuidar, ele acaba passando ele. Só que esse é o valor de mercado, o valor patrimonial dele é 4 bilhões 522 milhões, ou seja, ele está com esse desconto aí de cerca de 400 milhões. O valor da cota de mercado no final do mês de dezembro era R$ 95,00 e no momento o valor está praticamente esse mesmo e o valor patrimonial é de 104,58. Já falei sobre o dividendo pago, quantidade de investidores dele é muito alta, 365 mil, praticamente 366 mil, e a vacância do fundo está muito baixa, só 1,4, muito baixa. O fundo conta atualmente com 35 imóveis, exatamente nesses últimos meses teve uma movimentação muito grande, ele fez uma compra gigantesca, ele comprou quase 2 bilhões em imóveis nos últimos 2 meses do ano, já teve um fato relevante, se eu não me engano foi de setembro para outubro, já anunciando essa compra, e essa compra já se concretizou naquele esquema do Sellers Finance, que chama, que é quando o fundo já começa a receber os valores dos aluguéis, mas ele vai pagar aqueles imóveis de forma parcelada, ou seja, é um negócio muito bom, mas que torna o fundo, digamos, superavitário, com a receita assim fora do normal no começo. Vamos falar isso daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de perguntar para você, você possui o BTLG11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição aproveitando que ele está com esse desconto? Ao contrário disso, você está achando que ele está pagando pouco, esses 78 centavos o tempo todo, e por isso você está até pensando em deixar ele? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus fundos imobiliários de tijolos desse segmento aqui de logística, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro e FIINFRA, já se inscreve agora, não pense mais nada, já se inscreve, já larga aquele likezão, diga-se passagem, muito importante o like e o comentário, até porque se a gente não tiver like e comentário, o YouTube não distribui para mais pessoas, e esse fundo aqui já passou vários meses sem eu trazer vídeo, exatamente porque o último vídeo dele, e na realidade a maioria dos vídeos que eu tô trazendo sobre ele, estão dando uma quantidade muito baixa de views, ou seja, se novamente ele ficar com quantidade baixa de views, eu nem sei quando é que eu vou trazer ele, pode ser que eu traga ele só em 2026, então se liga se você gosta desse fundo. E meu amigo, se você quer me ajudar a manter esse conteúdo aqui, eu não falo conteúdo só de fundo imobiliário, também de Fiagro e FIINFRA, já chega junto no Seja Membro, se torne membro do canal, nem que seja naquele pacote mais barato, um pacote que custa menos de uma Coca-Cola, muito baratinho, é quase dado e você me ajuda muito, a gente precisa disso, porque eu posso ter que descontinuar o canal, caso a gente não tenha uma boa quantidade de membros nos próximos meses. Eu estou estimando que tenha pelo menos 1% dos inscritos, ou seja, atualmente cerca de 45 membros, nos próximos meses, para a gente manter o canal ativo. Se não, pode ser que eu tenha que parar o canal, porque realmente não está compensando os valores pagos pelo YouTube. Esse membro pode salvar o canal. Se você quer salvar o canal, já chega e seja membro, clica no botão Seja Membro, veja as vantagens do pacote mais barato, pelo menos para ajudar a gente aqui a manter o canal no ar. Vamos aqui aos comentários do gestor. Ele fala dos pagamentos, a gente já falou, mas a gente vai falar das coisas mais importantes. No resultado deste mês, ou seja, de dezembro, foram contabilizadas as receitas dos ativos
ativos recém-adquiridos, aquele pacotão de ativos que eu falei agora há pouco. Explica desta forma um aumento considerável na receita recorrente, ou seja, a receita recorrente cresceu muito exatamente por causa desses novos ativos. A gente vai ver que o salto foi estúpido. Reconhecemos nesse mês, quando ele fala reconhecemos, pessoal, é um termo mais usado no sentido contábil, ou seja, ele considera que vai ter esse lucro de 16 milhões nos próximos meses, mas não quer dizer que já esteja com esse dinheiro em caixa. Basicamente é isso. Referente ao quê? Referente à venda do BTLG Camaçari, BTLG Campinas e BTLG Santa Luzia, que foi um fato relevante no dia 13 de novembro, ou seja, ele está falando de uma coisa de 13 de novembro. Como eu falei, para mim esse relatório é um relatório como se fosse do mês de novembro, tanto que trata dos dividendos pagos em dezembro, mas ele cita como se fosse um relatório de dezembro, o que para mim não é ok. Mas vamos lá, continuando. Os resultados acumulados aumentaram por causa dessas vendas e atingiram um patamar de 63 centavos por cota. É um resultado acumulado muito alto, pessoal. Para vocês terem uma ideia, no final do ano passado eu fiz uma pesquisa, ele estava apenas com 8 centavos acumulado e agora está com 63. Ou seja, por isso, daqui a pouquinho eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer. Restam apenas 2 parcelas a serem recebidas em relação a essas vendas aí, de 15 milhões cada, uma que vai ser feita no primeiro semestre de 2025 e outra no segundo semestre de 2025. Em relação à parte comercial do fundo, ou seja, essa parte de vacância ou não vacância, negociações de locação estão sendo feitas nos imóveis do BTLG Jundiaí e Cabreúva, que estão com a vacância de apenas 1%. Então ele está dizendo que estão movimentando para ver se eles alugam o resto desse portfólio que está vago. Teve um revisional também do contrato de locação do BTLG Imbu, que teve uma extensão contratual por mais 48 meses, 4 anos, e teve um aumento no valor de aluguel de 24%, ou seja, muito bom para o fundo. Em relação à reciclagem do portfólio, o fundo fala exatamente essa questão das vendas, é a reciclagem do portfólio. No mês de dezembro, o fundo recebeu a última parcela do imóvel da Ambev Santa Luzia, que foi no montante de cerca de 45 milhões. E com isso concluiu a venda de 100% desse imóvel e obteve com essa venda um lucro total de 18,4 milhões, uma TIR aproximada, taxa interna de retorno de cerca de 21,5%, uma taxa interna de retorno altíssima, muito top, equivalente a um retorno de 43 centavos por cota, muito bom. Em termos de alocação de capital, como o fundo está com essas dívidas pendentes, digamos assim, como eu falei, está no sistema do Sellers Finance, a qualquer momento, naquelas datas pré-estabelecidas no contrato, ele vai ter que fazer pagamento, então ele está deixando dinheiro em caixa para isso. No momento ele está com 600 milhões em caixa, e esses 600 milhões estão aplicados em produtos de liquidez diária, com rentabilidade de 116% ao CDI. Chegamos aqui na DRE do fundo, que só não é perfeita, porque para mim só traz 2 meses, deveria trazer mais meses para a gente ter uma noção melhor sobre o fundo, apesar de a gente já ver o salto que o fundo deu de novembro para dezembro, mas se a gente tivesse acesso fácil os meses anteriores, sem precisar abrir outros relatórios, seria melhor ainda. Mas é uma DRE muito detalhada, e é uma DRE caixa, viu pessoal? Então vamos lá. Aí ele fala que as receitas e as despesas que compõem um NOI ou NOI, se você preferir, que é a receita operacional líquida. Em termos de locações, ou seja, os aluguéis, teve um crescimento absurdo, que passar de 19,225 e aumentar mais 13 milhões e meio, é um crescimento muito grande, saltando aqui para quase 33 milhões. No final das contas, o NOI saltou de 17 milhões 880, já retirando o valor das despesas, e foi para 31.700, praticamente 14 milhões aí. Só que o fundo também, tanto em novembro e em dezembro, teve vendas, teve lucro de vendas, 6 milhões aqui e 16 milhões aqui. O fluxo financeiro caiu de quase 10 milhões para apenas 4 milhões e 300 mil, mas mesmo assim, como o crescimento das receitas foi muito alto, aqui o NOI subiu muito, o resultado imobiliário pulou de 43 milhões e 600 para 55 milhões e 700. No total, no final das contas aí, um salto no resultado imobiliário de cerca de 12 milhões. As despesas não mudaram muito, basicamente os mesmos valores, e depois de subtrair as despesas, a gente tem um resultado, ou seja, um lucro do fundo no mês de novembro de 40 milhões e 300 contra 52 milhões e 186. Novamente, a diferença de 12 milhões persistindo. Você vê que o valor por cota do resultado, o lucro por cota, foi 93 centavos. E o fundo pagou quanto? Apenas 78. O fundo colocou 15 centavos em reserva. Como ele tinha reserva no mês anterior, ficou com 21 centavos. E já no mês de dezembro, o valor do resultado por cota foi de R$ 1,21, meus amigos. E ele colocou, então, a diferença, 43 centavos aqui na reserva. E pulou de 21 centavos para 63. Se fosse algo mais exato, seria 64. Então, por isso, eu acho que ele vai distribuir agora nos proventos de janeiro. Não dá para ter uma certeza de quanto ele vai distribuir. A última vez que ele fez uma distribuição assim excepcional, que eu fiz a busca, foi mais ou menos em janeiro do
do ano passado. Só que lá ele distribuiu 5 centavos. Só isso, a mais. Na época era 76 centavos que ele pagava, anteriormente pagou 81 centavos, depois voltou a pagar 76. Aqui, como ele tem uma reserva muito alta, 63 centavos, eu acho que ele pode pagar uns 30 centavos. Mas poderia, se ele quisesse, pagar até mais. Vamos ver o que ele vai fazer, mas eu creio que ele vai pagar mais de R$1. E ele não fala nada no relatório, né? Ele deveria falar. A gente tem uma previsão para no próximo mês distribuir tanto. Por exemplo, o TRXF faz isso. Outros fundos fazem isso, mas ele não faz. Então a gente fica só na suposição. Mas eu creio que sim, ele deve pagar mais de R$1 e pode chegar até R$1,20. Se ele quiser tranquilamente, ele pode pagar R$1,20. Vamos ver se ele faz isso. Aqui a gente chega nesse histórico de vendas do fundo, porque ele fala exatamente sobre essa questão do ativismo que o fundo tem em gestão. Então o fundo fez um desinvestimento por ano nos últimos 3 anos entre 12% a 15% do patrimônio líquido. Isso serve para quê? Para destravar o lucro que estava, digamos assim, acruado dentro dos imóveis e cria valor para os cotistas, fazendo dessa forma uma reciclagem do portfólio. Então nos últimos 3 anos ele vendeu 771 milhões em imóveis, pelo que eu entendi, tem 350 milhões em andamento, ou seja, pouco menos da metade, o que destravou um valor por cota de lucro de 4,48. Aí ele mostra quais foram as vendas que ele fez semestre a semestre entre 2022 até agora 2024. No primeiro semestre de 2022, vendeu 169 milhões nesses 3 imóveis, Magna, Serrate e També. No primeiro semestre de 2023, ou seja, um ano depois, vendeu mais 117 milhões do BTLG Dutra e na Ambev Santa Luzia. No segundo semestre de 2023, ele vendeu o BTLG Dutra São Paulo, aqui era o BTLG Dutra Rio de Janeiro. Aí ele mostra aqui, ó, as imagens de cada um desses ativos em preto e branco, mostrando que já foi vendido e está tudo encerrado. Não tem mais nada a receber. Já no primeiro semestre de 2024, ele vendeu 346 milhões no total, Ambev Feira de Santana, BTLG Guarulhos e BTLG São Bernardo do Campo. Aí ele coloca aqui as fotos que ainda estão coloridas, ou seja, ele ainda está recebendo as prestações, digamos assim, não é um imóvel totalmente do comprador ainda. E nesse último semestre agora de 2024, ele vendeu mais 57 milhões BTLG Camaçari e BTLG Campinas. Ou seja, também estão em colorido porque ele ainda não recebeu o valor integral das vendas. Aqui ele mostra a lista de ativos. Esses aqui são os ativos que ainda estão em venda, digamos assim, porque ainda não deve ter sido recebido todos os valores, mas ele já coloca como receita zero, porque já não está mais recebendo valores, nenhum desses ativos. E os ativos atuais são esses aqui, acima. Sempre eu sinto falta aqui, seria o valor que o ativo foi comprado. Seria interessante ter esse valor, ou pelo menos o valor patrimonial, em relação ao valor do fundo, mas não tem. Ele no máximo coloca o valor da receita gerada por cada um desses ativos. O ativo que gera mais receita é exatamente esse BTLG Louveira, que tem essa área aqui absurda, é o maior atual do fundo, 137 mil metros quadrados de área bruta alocável, com 5 locatários, e está com 0% de vacância. Aqui nessa página a gente vê essas últimas negociações. Em novembro fez 2 CVVs, compromisso de compra e venda com o GGRC, que é outro fundo imobiliário desse segmento aqui de logística. Tem gente que considera ele híbrido, mas eu considero mais logística mesmo. 2 imóveis, esse BTLG Camaçari e o BTLG Campinas, foram vendidos para o GGRC por 57 milhões, tendo um lucro de 37 centavos por cota. À vista foi 27 milhões, mais 30 milhões a prazo. Eu soube que isso aqui tem parte que vai ser paga com cota do GGRC, tem essa desvantagem, digamos assim. E também em dezembro, o fundo recebeu a última parcela dessa venda do BTLG da Ambev de Santa Luzia, no total de quase 45 milhões, com um lucro final de 18,4 milhões, que deu 43 centavos por cota. Aquele que a gente falou agora há pouco. Aqui ele fala novamente da alavancagem, que até hoje eu não entendo porque essa alavancagem não bate os números, porque aqui é 40, 40, 72, 152 milhões e aqui está 147. Aqui são os desembolsos e recebimentos nos próximos 12 meses. Aqui ele já mostra que ele vai receber 62 milhões do BTLG São Bernardo do Campo, mais 15 milhões de Camaçari e Campinas, mais 21 de Guarulhos, mais vai pagar Campinas 2, Cajamar 1 e Cajamar 2, 340 milhões, vai receber mais 15 milhões do Camaçari e Campinas, também do BTLG Guarulhos, mais 22 milhões praticamente, e vai pagar mais 24 milhões do Cajamar 3. Aqui ele mostra a alavancagem com mais detalhes. Você vê que aqueles números que eles mostraram naquela página também não bate com esse, porque lá tem 40, 40, 72.
e aqui é 42,71,35. Diferentes os valores também. Aqui a gente tem as aquisições que foram feitas pelo fundo em 2024 e foram aquisições pesadas. Em outubro ele fez uma aquisição no total de 1.769 milhões. Dava para montar um fundo aqui grande só com essa aquisição gigantesca de 13 ativos, e no mês de novembro 165 milhões. Tudo usando o sistema do Sellers Finance, que ele recebe 100% dos aluguéis, mas não paga todo o valor à vista. Aí ele mostra aqui que o valor de 32 centavos por cota aumentou só com essa compra aqui gigantesca. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já larga aquele likezão muito importante, já comenta aqui. E, mais importante ainda, seja membro. Muito importante, seja membro, que a gente precisa para manter o canal ativo, porque o YouTube tá me pagando muito pouco. A gente precisa que tenha um grupo legal. Quanto maior, melhor, mas de pelo menos 1% dos inscritos se tornarem membros para a gente manter esse canal ativo. Tem pacote muito barato, mais barato que uma Coca-Cola, não dói no seu bolso. Você pode se inscrever nesse pacote, que tem um pacote de vantagens para você que me apoiar sendo membro do canal. Clique aí no botão Seja Membro e veja como. A gente vai ficando por aqui, é isso aí, valeu, até a próxima e fui!